Meu nome é Camila e eu estarei apresentando o trabalho completo do estudo cinético da bioabsorção do cromo hexavalente utilizando a microalga Chlamydomonas reinhardtii. Além de mim, temos como autoras Milena Tomé Carneiro, Vicelma Luiz Cardoso e Fabiana Regina Xavier Batista. A cinética de bioabsorção é útil para entender o processo de redução dos íons metálicos usando os bioabsorventes em termos da constante de taxa. Os parâmetros cinéticos são importantes na concepção de modelagem do processo de bioabsorção. Diferentes modelos cinéticos de bioabsorção foram usados na avaliação dos dados experimentais deste estudo. A equação de pseudo-primeira ordem é o primeiro modelo cinético aplicado para a absorção de sistema líquido-sólido baseado na capacidade sólida. A forma linearizada da taxa de pseudo-primeira ordem pode ser expressa por esta equação, onde QE e QT representam as quantidades de íons metálicos bioabsorvidos em equilíbrio e a qualquer momento, e K1 é a constante de taxa do modelo cinético. Na maior parte do processo de bioabsorção, este modelo não se encaixa em todo o tempo de contato e normalmente é pertinente apenas na fase inicial do mecanismo de bioabsorção. A cinética descrita pelo modelo de pseudo-segunda ordem prevê o comportamento ao longo de todo o processo. Este modelo assume que a absorção é completamente governada por mecanismos de quimisorção. A forma linearizada é dada através desta equação, onde K2 indica a constante de taxa de pseudo-segunda ordem. O modelo de difusão intrapartícula investiga a possibilidade de formação de filme e difusão na absorção de íons, onde o processo realiza-se em 3 fases: difusão de massa, difusão intrapartícula e bioabsorção. O primeiro e o segundo estágio são as etapas mais lentas, enquanto a terceira é muito rápida e não é considerada na etapa de limitação da taxa. A equação que pode descrever este modelo é representada desta forma, onde Kdiff é a constante de difusão intrapartícula. O modelo de Bengham mostra que a difusão do adsorbato pelos poros do adsorvente é basicamente controlada pelo processo de adsorção. Sua linearização e representação mais simples é expressa por esta equação, onde Kb é a constante de velocidade do modelo de Bengham e 1 sobre m é a ordem da cinética. A equação de Elovic é uma equação de taxa com base na capacidade de bioabsorção. O modelo supõe que nem a superfície do bioabsorvente, nem a desorção entre as espécies bioabsorvidas podem afetar a cinética de bioabsorção em baixa cobertura de superfície. O modelo geralmente é expresso por esta equação, onde alfa indica a constante de taxa de bioabsorção inicial e beta representa a constante de desorção relacionada à extensão da cobertura da superfície. Este trabalho teve como objetivo determinar a cinética de bioabsorção do cromo hexavalente pela alga Chlamydomonas reinhardtii em meio ácido e verificar a influência da luz na redução percentual deste metal pesado. Uma solução estoque de cromo hexavalente a 500 mg por litro foi preparada com a diluição do dicromato de potássio no meio de cultivo TAP, usado na manutenção da microalga, que foi obtida comercialmente do banco canadense Chlamydomonas Resource Center. Para avaliar o estudo cinético, 2 amostras com volume de 50 ml e concentração de 10 mg por litro de cromo hexavalente foram produzidas a partir da solução estoque. O pH foi corrigido para 3, utilizando-se soluções de ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. As amostras então permaneceram no escuro por 10 minutos para equilíbrio da solução aquosa. Posteriormente, a biomassa da microalga foi adicionada à solução de cromo hexavalente na densidade celular de 1 grama por litro. O estudo foi conduzido a temperatura ambiente e sob agitação magnética constante de 120 RPM. Uma amostra foi avaliada na ausência de luz e outra na presença de luz,
com intensidade luminosa de aproximadamente 2.200 lux. No tempo zero e a cada 45 minutos, alíquotas foram coletadas e a concentração de cromo hexavalente foi analisada pelo método colorimétrico da difenilcarbazida. A capacidade de sorção Q e sua respectiva porcentagem de redução ao longo do experimento foram determinadas pelas respectivas equações, onde C0 indica a concentração inicial do cromo hexavalente, V0, o volume inicial da solução, C, a concentração do cromo hexavalente em determinado instante, V, o volume da solução e emissor, a massa dissolvente. A cinética é um dos parâmetros básicos para analisar o mecanismo de bioabsorção, onde as constantes cinéticas podem ser usadas para otimizar o tempo de residência de um processo de bioabsorção. A tabela 1 indica os parâmetros específicos dos modelos e seus respectivos valores dos coeficientes de correlação para as condições de ausência e presença de luz. Para os modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e Elovic, os valores de R² são considerados baixos, então pode-se afirmar que a bioabsorção não pode ser representada por estes modelos. Já ao avaliar os resultados dos dados experimentais propostos pelos modelos cinéticos de difusão intrapartícula e Bengham, verifica-se que os valores de R² são altos e maiores quando comparados aos outros modelos. Isso indica que estes modelos são os mais plausíveis de preverem o comportamento cinético do mecanismo de bioabsorção. Em outras palavras, a difusão do cromo hexavalente pelos poros da membrana celular da alga é basicamente controlada pelo processo de adsorção, sendo a difusão a etapa de limitação na taxa de redução do cromo hexavalente pela alga Chlamydomonas. A tabela 2 mostra os resultados de bioabsorção dos dados experimentais do cromo hexavalente, calculados conforme as equações previamente apresentadas, e mostram que o tempo de equilíbrio é significativamente dependente do pH inicial e das concentrações de biomassa, como pode ser notado observando-se os valores da porcentagem de redução no tempo de 180 minutos, comparando a ausência de luz e presença de luz. A figura 1, ela mostra que normalmente ocorre nos primeiros minutos uma rápida redução do cromo hexavalente e a taxa fica nivelada depois disso. Baixo pH inicial, bem como alta concentração de biomassa, encurtam o tempo de equilíbrio e aumentam a porcentagem de remoção do cromo hexavalente. Além disso, a figura 1 mostra que a cinética do mecanismo de bioabsorção foi favorável na representação dos dados experimentais. Este estudo avaliou a bioabsorção do cromo hexavalente utilizando a biomassa da microalga Chlamydomonas em solução aquosa, avaliou também o efeito da ausência e presença de luz, mantendo o pH da solução em 3 e a dosagem de biomassa em 10 mg por litro. A presença de luz se apresentou uma condição mais eficaz, alcançando 11,3% de redução em 180 minutos, em relação a apenas 2,6% na ausência de luz. O estudo mostrou também que a bioabsorção com a microalga seguiu bem os modelos cinéticos de Bengham e difusão intrapartícula, concluindo-se também que o processo foi cineticamente favorável e que a biomassa de Chlamydomonas é uma alternativa em potencial para a redução do cromo hexavalente em soluções aquosas ácidas, devido à sua considerável capacidade de bioabsorção, além de ser uma biomassa natural, renovável e, portanto, econômica. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Uberlândia, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFO, ao CNPq e à CAPES pelo apoio financeiro. Muito obrigada!